E aí, pessoal, tudo bem? Vou fazer alguns comentários aqui sobre as questões, tá? Que eu separei com os professores de geografia, tá? Eu fiquei com as questões 13, 15, 17, 19 e 20. Vamos lá. Aí eu vou fazer os comentários aqui. Quem tiver dúvida nas outras questões pode conversar com os professores também, tá? Para elas darem uma força e uma tutoria. Vamos lá. Questão 13. Ceará celebra 136 anos da abolição da escravidão no estado nesta quarta. Um dos grandes personagens da abolição da escravidão no Ceará foi Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Notícia do Brasil de Fato, 24 de março de 2020, tá? Isso aqui também é um monumento, né? Lá em Redenção. Data magna é considerada feriado estadual desde 2011. A província do Ceará foi a primeira a proibir a escravatura. Isso é verdade, pessoal. O Ceará foi uma das primeiras províncias a abolir a escravidão. Mas isso não foi bondade, não. Aqui tivemos escravos, mas bem menos do que outros locais do Brasil, tá? E aqui acabou sendo um dos primeiros. É evidente que sem negar também a luta dos abolicionistas também que participaram da luta de abolição da escravatura. Então vamos ao texto. Em um ensaio clássico, Robert Schwartz defende a tese de que as ideias liberais são inconciliáveis com a realidade brasileira e que tal incompatibilidade remonta ao século XIX, quando se tentou conciliar a realidade nacional escravocrata e o liberalismo europeu. No Brasil, supostamente a escravidão negra e a cultura clientelista baseada na troca de favores. Pessoal, clientelismo é isso, tá? Com troca de favores, uma relação de poder, tá? Vou só botar aqui para vocês não esquecerem. Então, vamos lá. Não teriam permitido que práticas liberais, ou seja, ligadas ao liberalismo, se consolidassem. Vou marcar aqui que é melhor. Tal como se consolidaram na Inglaterra e Estados Unidos, né? São países liberais aqui. Países liberais. Eu errei escrever aqui, gente. Enfim, os Estados Unidos também teve escravidão, né? Então não existe uma incompatibilidade entre liberalismo e escravidão, né? A principal característica do liberalismo é a defesa da propriedade privada. Inclusive, na época, pessoas poderiam ser consideradas propriedades privadas, né? Então não há uma incompatibilidade. Na verdade, existe o contrário. Daí uma famosa conclusão de que, no Brasil, o liberalismo seria uma ideia fora do lugar. Por sua vez, Alfredo Bose argumenta que, na verdade, a ortodoxia econômica liberal, ou seja, o pensamento fechado, serviu para justificar os interesses da elite brasileira, composta por grandes latifundiários, proprietários de escravos, pois o discurso liberal serviu não só para defender as liberdades conquistadas em 1808, de produzir, vender e comprar, como também reconhecer que a inviolabilidade da propriedade privada é um direito fundamental. Isso aqui é uma característica principal, tá? Do liberalismo. A defesa da propriedade privada como direito fundamental. Então vamos lá, letra A. Segundo os autores, no Brasil, o liberalismo não se consolidou. Não se consolidou. Estranho. Se consolidou sim. Na verdade, um autor fala uma coisa, que é o Schwartz, e outro é o Alfredo Bose, né? Tá errado essa questão. E não tem como se consolidar. Isso aqui já é falso de cara. Devido à nossa tradição estatista, o povo brasileiro seria muito dependente do Estado e, por isso, careceria de iniciativa individual para viver por conta própria, sem esperar o auxílio do Estado e do governo.
Essa relação paternalista com o Estado é que tornaria o brasileiro avessa ao liberalismo. Uma ideologia que supõe menos Estado e mais liberdade individual, não falso. B. O liberalismo defende que a liberdade individual é um valor fundamental. Ok. Sobrepondo-se a todos os outros. E por conta disso é uma ideologia política incompatível com a escravidão. Falso. Errado. Grandes potências liberais foram potências escravocratas. Uma coisa não exclui a outra. Tá errado, tá? Afinal, o escravo é um indivíduo privado, seu bem mais precioso é a liberdade. Não. A característica fundamental do liberalismo é a propriedade privada, inclusive propriedade privada de pessoas, de seres humanos. Falsa também, então só para a gente a C e a D. Segundo Alfredo Bose, a admissão da inviolabilidade da propriedade privada pelo liberalismo serviu tanto para impedir a realização de uma reforma agrária, quanto justificou a manutenção da escravidão, pois a propriedade privada da terra impossibilitava que ela fosse dividida. E como o escravo era visto antes como uma propriedade privada do que como uma pessoa, a abolição era considerada inaceitável, pois significaria a violação da propriedade dos donos de escravos, indo contra o que dizia na Constituição brasileira e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não, pessoal. A Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão é contra a escravidão. Nenhum homem pode sofrer escravidão ou ser escravizado. É falsa também. Então, sobra só a D pra gente. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão negra, ok, sendo coerente com os princípios liberais de respeito à liberdade individual, ok. Mas também porque não havia vantagem econômica em manter a escravidão, ok. Letra D. Tá próximo. 15. Isso aí é um print de um comentário. Ainda tem muito aqui no Ceará, hein? Vamos fazer aquela limpeza. Estados brasileiros com a maior população judaica, segundo o censo de 2010. Vocês lembram que eu falei em aula já para vocês do antissemitismo, da perseguição aos judeus, com a característica do fascismo italiano, do nazismo, mas que existe até hoje, tá? O antissemitismo existia antes do nazismo e do fascismo. Eles só se apoderam e radicalizam, mas existe até hoje essa perseguição aos judeus, como, por exemplo, também a outras minorias, como pessoas negras, pessoas com outras orientações sexuais, enfim, por aí vai. Pessoas de matrizes africanas, religiões, enfim, todo esse pessoal sofre perseguição até hoje. A publicação ameaça a população judaica que vive no Ceará e menciona um ataque a uma sinagoga localizada na capital. Né? Eu dei uma olhadinha aqui também na notícia, né? Fala assim, 4 jovens são indiciados por racismo e ameaça contra judeus no Ceará. O autor e mais 3 jovens fizeram comentários preconceituosos na postagem. 4 jovens, 20 e 23 anos, foram indiciados por crime de racismo e ameaça após postagem realizada nas redes sociais. Então, com essas informações, vamos tentar aqui. 4 jovens, né, que é o texto da notícia, foram indiciados por crime de racismo e ameaça após postagem realizada nas redes sociais nesta última quinta-feira. A publicação ameaça a população judaica que vive no Ceará e menciona ataque a uma sinagoga localizada na capital. O autor e mais 3 jovens que fizeram comentários de cunho preconceituoso na postagem foram identificados pelo Departamento de Homicídios. Após denúncia, foram levados a depor. A publicação mostra um mapa do Brasil com o número da população judaica presente nos estados. Após ser mencionada a existência de uma sinagoga em Fortaleza, o autor da postagem escreve: "Vamos meter o atentado lá." Um terceiro ainda chega a responder que nunca é tarde para melhorar o mundo. E um quarto se convida a assistir. Me leva, quero ver. O boletim de ocorrência foi prestado na sexta-feira 17, foram chamados para prestar esclarecimentos na delegacia. Os investigadores se mostraram arrependidos e afirmaram que tudo era uma brincadeira. Responsável pelo inquérito, a delegada da 4ª Delegacia de Homicídios, Patrícia Sena, afirmou que mesmo assim eles vão responder pelos comentários.
Isso não tem justificativo. Se você praticar qualquer tipo de discriminação, seja de raça, gênero ou religião, é crime passível de punição, que sirva de lição para aqueles que acham que a rede social é um portal em que se pode dizer qualquer tipo de ofensa e sair impune. Vamos às questões. A notícia apresenta uma denúncia de indício de crime, de racismo e ameaça a comunidade judaica cearense por 4 jovens nas redes sociais no início do ano 2020. Vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. 4 jovens foram indiciados por crime de racismo e ameaça após postagem realizada nas redes sociais. Você apresenta uma notícia. A notícia é de 21 de janeiro de 2020. Essa aqui, vou botar aqui uma interrogação nela. 4 jovens, até então está correta. Vamos ler as outras. B. Nos últimos anos houve um crescimento de uma onda retroconservadora, não sei bem o que é isso, que tem desqualificado os direitos humanos e questionado alguns fundamentos da democracia liberal burguesa. Ok, mas a questão não fala sobre isso, né? Então vamos, falso. Apesar do fato relatado, historicamente não houve qualquer tipo de envolvimento de caráter institucional de pessoa física ou jurídica cearense em organizações de apoio ao nazismo. Mentira. Nós tivemos muitos intelectuais que eram apoiadores do nazismo e fascismo, tá? Inclusive tivemos autores integralistas, como Gustavo Barroso, né? Integralismo que bebe do nazismo, né? Como fosse o fascismo brasileiro, tá? Então, falso. Então, vamos para D. A comunidade judaica do Ceará se organizou formalmente na década de 90 e atualmente conta com cerca de 25 famílias associadas à sociedade israelita do Ceará. Enfim, a questão não fala nada disso, né? Provavelmente essas informações estão corretas, mas a questão fala do quê? Que a notícia é uma denúncia, enfim, né, de ameaça à comunidade judaica do Ceará. Então, falso. Eu iria de A aqui. Vamos à próxima. 17. Questão sobre arte plástica. O quarto salão de Abril constitui uma das mais importantes, se não a mais importante realizações artísticas às quais tenho assistido a capital do Ceará. O que mais atrai nessa exposição coletiva é a grande variedade de tendências pictóricas, das pesquisas técnicas dos estilos. Nenhuma doutrina impera no seu escape. Sociedade Cearense de Artes Plásticas, nenhum ismo autoritário, nenhum esnobismo estético, nenhum artificialismo limitam o livre esforço criador e pesquisador dos seus membros, cada qual seguindo o próprio rumo, a própria inspiração, o próprio ritmo da sua autêntica evolução pessoal. Vamos lá, questão A. O quarto Salão de Abril foi um evento memorável no campo artístico de Fortaleza e se destacou pelos esforços individuais dos artistas para sua realização e pela exposição de obras relacionadas ao estilo estético moderno, limitando produções. Não, o texto não fala que não limitava não, deixava aberto, então já falso. O quarto Salão de Abril foi uma exposição coletiva, ó, ok. Exposição coletiva, ok. Que se destacou pelo esforço dos membros da SCAP. E permitiu que cada artista pudesse seguir suas próprias inspirações. Isso aqui tá ok por enquanto, tá? O quarto Salão de Abril foi uma importante exposição coletiva em Fortaleza, que se destacou pelo fato de nenhum estilo pictórico ter sido predominante em detrimento dos demais, evitando assim as limitações provocadas pelos artificialismos das imposições estéticas. Nenhum ismo autoritário, nenhum esnovismo, nenhum...
Esse aqui também tá... me deixou na dúvida. D. O quarto Salão de Abril foi um evento que se destacou no ambiente artístico de Fortaleza por reunir uma pluralidade de estilos pictóricos, ok? E pela ausência de preconceitos a qualquer estilo, destacando-se por revelar as inspirações e os percursos criativos individuais de cada artista. Essa também me deixou com dúvida. E agora? 3. De Abril. Salão de Abril foi uma exposição coletiva que se destacou pelo esforço dos membros da SCAP e permitiu que cada artista pudesse seguir suas próprias inspirações. O Salão de Abril foi uma importante exposição coletiva em Fortaleza que se destacou pelo fato de nenhum estilo pictórico ter sido predominante em detrimento dos demais. Pela ausência de preconceitos que eu quero estilo. Acho que é falso também a D. Então fica só a B e a C. O Salão de Abril foi uma exposição coletiva que se destacou pelo esforço dos membros da SCAP e permitiu que cada artista pudesse seguir suas próprias inspirações. Sei, eu acho que é a B. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Eu estaria na B. Questão 19. Uma cena aqui da TV Diário. Garras da Patrulha. Tabosa fica cara a cara com a morte. Eu dei uma olhadinha no vídeo. Aqui na... o rapaz, a morte vai levar o rapaz, aí ele engana a morte. Bota a morte pra beber cachaça. Engana a morte. Vamos ver o que é que tem a ver com o texto aí de filosofia. Pensar a hipocrisia como conceito filosófico, para além de sua condenação moral, implicaria, portanto, inverter o eixo de translação, a perspectiva que parte da verdade, da fixidez, da certeza e da unidade, e fazer essas noções girar em torno do falso, do inconstante, do ambíguo e do múltiplo. E aqui o uso de adjetivos ao invés de substantivos não é fortuito. Isso requer, primeiramente, partir de uma perspectiva outra, para além daquela que se põe sob uma ótica de quem é enganado, e daí mira o engano em si, numa perspectiva de espectador, portanto, mas de artista. Daquele que engana, embora nem por isso prejudique, muito pelo contrário. É por ela que se poderiam buscar elementos para uma compreensão conceitual da hipocrisia atrelada à pauta ético-poética, da criação de si. Poiesia, se não me engano, é a poética, a poesia, poiesis. Deixa eu ver aqui se é mesmo. Poiesis. Poiesia é poesia. Poesia. Técnica poética, técnica da poesia. Reconhecendo o artifício do uso de bonecos no programa Garras da Patrulha, tem uma finalidade similar ao conceito de hipocrisia discutido no texto do artigo indicado, com uma das alternativas. Então a gente tem que relacionar a questão do uso de bonecos com o conceito de hipocrisia, colocado aí no texto. Vamos ver. O uso de bonecos é a prova de um empobrecimento da televisão cearense. Não, nada a ver. Sim, a tradição dos bonequeiros é algo muito rico no Ceará, é muito interessante. A natureza humorística do programa é reforçada pelo uso de bonecos. Ok. O que se conecta com a ideia do uso de máscara no teatro antigo. Ok. Tanto o ator que usa máscara no teatro, quanto o programa humorístico que se utiliza de um boneco, procuram, por meio da ilusão, expressar uma verdade.
A hipocrisia do ator no teatro antigo e a brincadeira dos bonequeiros cearenses tem uma natureza pedagógica e construtiva para a sociedade. Não sei, acho que é a D, porque a D leva mais em conta a questão da hipocrisia e relação com a brincadeira. Não sei, eu iria de D, mas fica a critério de vocês, tá? Vocês têm autonomia aí. Aqui é só a tutoria do professor. Eu iria de D. A hipocrisia do ator do teatro antigo, que é o que o texto fala, e a brincadeira dos bonequeiros cearenses tem uma natureza pedagógica e construtiva para a sociedade. Vinte. Patativa do Assaré. Leia o excerto, ou seja, a parte do cordel do poeta Antônio Gonçalves da Silva, que partira há 20 anos e recebeu o epíteto Patativa do Assaré. Licença e Sofia e o castigo de mamãe. Mamãe, eu quero mulher. É pra Mode me ajudar, fazer comida e café. E a minha vida zelar. E aquela é uma pessoa, que pra mim tá muito boa. O que é que a senhora pensa? Lhe digo sem brincadeira, mamãe é trabalhadeira, mas não vai com a Vicença. Ou seja, ela é contra a Vicença. Doutor, mamãe desta vez de raiva ficou cinzenta. Fungou em iguá uma reis. Quando cai água nas ventas, com raiva saiu de perto. E eu achei que eu estava certo, defendendo meu amor. Pois tenho na minha mente que negro também é gente, pertence ao nosso Senhor. A gente tem dois elementos principais aqui, ó. A questão do machismo, da mulher, enfim, fazer as questões domésticas do homem, e também a questão do racismo. Tá nas entrelinhas, mas a Vicência é uma mulher negra, tá? Então, é por isso que a mãe do Patativa fica com raiva. Mesmo ela sendo uma mulher prendada, ela é uma mulher negra. Então, enfim, para quem não sabe, existe racismo no Ceará, tá? Então ela fica com raiva, mas Patativa ama sua mulher, enfim, e a defende diante da mãe. Há 20 anos faleceu, completados 8 de julho de 2022, o icônico Patativa do Assaré. A partir da análise dos versos patativanos, podemos afirmar que isso seria, segundo o eu lírico é quem escreve a poesia, a parceira prendada e devotada, portanto adequada ao anseio masculino. O texto expressa visões racistas e machistas dos personagens envolvidos, apesar de sua origem popular, refletindo características da realidade em qual estavam inseridos. Fiquei na dúvida também nessa. O eu lírico reproduz concepções patriarcais e machistas em relação à escolha da esposa. A mãe, fruto de um tempo excessivamente conservador, é detora de valores nocivos e criminosos, como o racismo. Eu acho que a C está mais correta. Tá? Fala do Patativa, né, que é a questão do machismo, é a defesa dele em relação à mulher, e é o racismo da mãe. D. O eu lírico parece viver sob os influxos do cristianismo, não demonstra racismo, e a desta, nada a ver. Nada a ver. Então, eu iria de C, tá? Que aborda os dois aspectos da questão, que é o machismo, patriarcalismo e Patativa, a mulher prendada, e o racismo da mãe dele. Fica com raiva em saber que o filho quer se casar com uma mulher negra. E é isso, pessoal. Comentei as minhas questões, tá? Qualquer dúvida, fale com as professoras. E também tiver dúvida também nas questões que eu comentei, pode falar lá no grupo. Tá? Vamos tentar enviar hoje, fechar o gabarito de vocês, debata com as equipes aí. Vamos tentar enviar hoje, tá? Aí estou à disposição. Qualquer coisa, fala lá no grupo, tá? A gente vai se ajudando. Vamos lá. Rumo à terceira fase. Vamos lá.